Hello, tudo bem? Você já se deparou com a seguinte situação? Você está numa apresentação em inglês, numa reunião, num call em inglês, lendo um e-mail, um relatório em inglês, onde você conhece todas aquelas palavras separadamente, sozinhas, mas juntas, colocadas naquele contexto, naquela frase, naquela ordem específica que está lá, não fazem sentido algum? Isso já aconteceu com você? Olha só, eu já ensino inglês para adultos há mais de 11 anos e isso é mais comum do que você imagina, então não se sinta mal, ok? E aí você deve perguntar assim, Rô, mas por que que isso acontece, hein? Existem 3 principais motivos pelos quais isso acontece, tá, de você entender todas as palavras separadamente, sozinhas, mas juntas, colocadas naquele contexto, naquela ordem, não fazem sentido algum. E na semana passada eu falei do primeiro motivo, se você não sabe do que eu estou falando, não se lembra, depois que terminar essa aula, assiste a primeira aula, tá? Vou deixar o link aqui na descrição dessa aula, e hoje eu vou falar do segundo motivo. O segundo motivo pelo qual isso acontece é por causa de particularidades, especificidades no inglês, ok? E aí, por que que é isso? Porque muitas vezes tem muita gente que tende a traduzir as coisas ao pé da letra. E aí tende a ser, esse verbo significa isso, essa palavra significa aquilo, e aí ela tende a traduzir ao pé da letra, e isso não vai fazer sentido algum. Por quê? Porque em inglês tem formas particularidades de falar certas coisas, assim como no português. Então, vejam um exemplo super simples do dia a dia, para a gente falar de idade. Em português, a gente usa o verbo ter, certo? Então, eu tenho 41 anos, né? A gente usa o verbo ter. Mas em inglês, a gente não usa o verbo ter, porque você vai pensar, verbo ter é have. Então, I have 41 years. Não, não é I have, nem 41 years, tá? Então, na verdade, aqui tem duas particularidades. No inglês, para falar de idade, a gente usa o verbo to be. Então, I am 41 years old. E para falar de idade também, a gente fala years old, não usa somente years, ok? E aí tem gente que pode falar, ai, que coisa chata, mas por que isso? Gente, pra gente que tá aprendendo outro idioma, essas coisas diferentes, essas particularidades, a gente simplesmente aceita, tá bom? Não fica perdendo tempo precioso da sua vida tentando identificar o porquê, filosofando do porquê, ou criticando, reclamando. Gente, aceita aí, move on, vida que segue, tá bom? É muito melhor para você, tá? Então, se tem essas diferenças numa frase tão simples que é falar da idade, imagina no contexto de business, de negócios, quando tem mais complexidades ainda, tá? Aí eu trouxe algumas frases, separei algumas frases para te mostrar isso, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Enquanto eu compartilho a tela, já te peço, ó, para deixar o like aqui nessa aula. E além disso, também já se inscreve no canal, tá? Clica para se inscrever e ativa o sininho também para ficar sabendo das novidades, ok? Que sempre tem novidades aqui no canal, ok? Então, vamos ver aqui algumas particularidades no inglês que são bem comuns no Business English, em situações de negócios. Então, por exemplo, olha só. She runs a successful business. She runs a successful business. Aí você pensa assim, she, eu conheço, né, ela, runs, né, run, de correr, um successful, bem-sucedido, business, negócio, ela corre um negócio bem-sucedido, como assim, né? A gente não corre um negócio, né? Mas, aí se você interpretar assim ao pé da letra, não vai fazer sentido, né? Mas o que que você tem que pensar? Que em inglês, a gente usa run para falar administrar, tá? Então ela administra, ela gerencia um negócio de sucesso. Aí você fala assim, Rô, mas eu não posso usar manage. Pode usar manage, mas lembre-se, tá? Você controla o que você vai falar, o que você vai escrever, mas você não controla o que os outros vão falar. E essa é uma possibilidade, tá bom? E é bem comum, inclusive, tá? Então, se alguém falar she runs a successful business, se você não souber dessa especificidade, você não vai entender. Então, por isso que é importante você saber que isso existe, ok? Outro exemplo, they're running out of money. Então, de novo, o run apareceu. Aí você fala assim, they're running out of money. Então, de novo, run, correr,
Eles estão correndo fora do dinheiro? Como assim correr fora do dinheiro? Tipo, tem o dinheiro aqui, estão correndo por fora, estão fugindo do dinheiro, estão fazendo um assim por fora, fora da lei, tentando por baixo dos panos. Não, não é nada disso, tá? Olha só como essas interpretações, né, pode levar a sérios mal-entendidos, né? Então, na verdade, run out of something significa ficar sem algo. Então, they're running out of money, eles estão ficando sem dinheiro, o dinheiro está acabando, ok? Então, não tem nada de correr para fora, nem fazer um por fora, né? Não tem nada de caixa 2, né? Nada disso, tá? Olha que confusão que isso pode dar, né? Então, olha só, isso é uma forma também de se falar isso em inglês, ok? Another example, we need to save money. We need to save money. E aí você fala assim, nossa, precisamos salvar dinheiro, o dinheiro se afogou na praia, joga uma boia, né? Manda um salva-vidas para salvar o dinheiro? Não, nada disso, né? Então, save money é o quê? Significa o quê? Economizar dinheiro, ok? Então, anota aí no seu caderno, tá? Save money igual economizar dinheiro. Então, é assim que a gente fala, tá? Another example, we've already ruled out this possibility. We've already ruled out this possibility. Tá? Então, olha só, nós já... Aí você fala assim, ruled é de regra, né? Vem de rule, regra. Regra para fora, essa possibilidade? Como assim? Regra para fora, nós jogamos a regra, então a gente está quebrando as regras com essa possibilidade? Não, nada disso, tá, gente? Então, aqui, ó, rule out. Rule out é o quê? É descartar, tá? Então, nós já descartamos essa possibilidade, ok? Another example. Our sales missed expectations last quarter. Our sales missed expectations last quarter. Aí você fala assim, nossas vendas, perder, né? Miss a meeting, perdeu uma reunião, miss the flight, perdeu o voo, então perdeu as expectativas, less no último quarteto? Também não faz sentido nada disso, né? Então, olha só, a gente usa miss expectations para que não atingiu as expectativas, ou seja, nossas vendas não atingiram as expectativas last quarter. Aqui, quarter se refere ao quê? Se refere a um quarto, mas um quarto de quê? Do ano, tá? O ano tem 12 meses, divide por 4, são 3. Então, quarter significa trimestre, tá bom? Anota aí, já vi muita gente se confundir, né? Porque quarter remete ao 4, né? E aí a pessoa fala, acha que são 4 meses, período de 4 meses, mas não, tá? Quarter é um quarto do ano, né? Que aí é trimestre, ok? Então, nossas vendas não atingiram as expectativas no último trimestre, tá? Another example. Nike's results fell 5 million short of forecasts. Olha isso. Nike's results fell 5 million short of forecasts. Aí você fala assim, nossa, os resultados da Nike fell, né, cair, né, passado de fall, cair. Então, caíram 5 milhões short é curto da previsão. Como assim? Caiu curto? Não faz sentido se você ficar interpretando ao pé da letra, né? Então, olha só, como é que isso significa, né? Isso, na verdade, significa assim, que os resultados da Nike ficaram 5 milhões a menos da previsão, tá? Faltou 5 milhões para atingir o forecast, para atingir o que estava previsto, tá bom? Então, é isso que significa, tá? Então, se ficar pensando ao pé da letra, né, traduzir palavra por palavra, não vai fazer sentido mesmo, tá bom? Tem que entender as formas que as coisas são faladas em inglês, tá? Another example, this wasn't factored into the decision. This wasn't factored into the decision. Então, isso não foi, você fala, factored, fator, né? Isso não foi fator para dentro da decisão? Como assim? Né? Então, olha só, de novo aqui, então, factor into something é o quê? É considerado, então isso não foi considerado na decisão, tá? E aí você fala de novo, você fala assim, mas eu não posso falar assim, this wasn't considered,
in the decision? Pode falar sim e também vão te entender. Mas, de novo, eu sempre repito, lembre-se, você controla o que você vai falar, o que você vai escrever, você não controla o que qualquer outra pessoa vai falar ou vai escrever. A gente não controla nem o filho, nem o marido, não controla ninguém, né? Só nós mesmos ainda, olha lá, às vezes, né? Então, olha só, você não controla o que os outros vão falar ou qual palavra, qual expressão que os outros vão usar. Então, é importante você entender para você não boiar na comunicação. E na comunicação no trabalho, nos negócios, é muito importante você conseguir entender, porque senão pode trazer sérios mal-entendidos, tá? Que nem o exemplo lá, o anterior que eu dei aqui, né? De... Ah, não, tá para frente. Então, outras... Ah, não, aqui, running out of money, né? Que achar que, tá por fora, né? Meio caixa dois. Olha o mal entendido que isso pode acontecer, né? Então, é muito importante você saber que existem essas particularidades para você conseguir entender outra pessoa também. Lembre-se que uma comunicação efetiva é de dois lados, é você conseguir se fazer entendido, né? Então, falar coisas, escrever coisas que as outras pessoas entendam, e também o oposto, de você entender o que os outros falam e o que os outros escrevem. É de dois lados, ok? É de duas vias, não é só de uma via, tá? Então, é importante você saber essas coisas, porque pode ser que o seu colega, que seu fornecedor, que seu cliente use essas palavras, tá? E se você não souber, você não vai entender, ok? Another example, they turned down the offer. They turned down the offer. Aí você fala assim, nossa, turn down não é girar para baixo, abaixar volume, né? Turn down the volume, né? E aí, eles abaixaram a oferta? Giraram a oferta para baixo? Não faz sentido, né? Então, olha só, turn down, nesse contexto, é o que? É recusar. Eles recusaram a oferta, recusaram a proposta, tá? Offer pode ser oferta ou pode ser proposta também, ok? Another example, the company is very serious when it comes to data security. The company is very serious when it comes to data security. Mas falar, a empresa é muito séria quando né, ele ou ela inanimado vem para segurança de dados. Como assim, né? Quando ele vem para... Não, não é nada disso, não tem nenhum quando vem, quando vai, ok? Então, aqui eu tenho o quê? Uma construção, when it comes to something, significa o quê? Quando se trata de alguma coisa. Então, a empresa é muito séria quando se trata de segurança de dados, ok? Então, é importante você saber dessas coisas. E, finalmente, olha só, esse outro exemplo. Many companies are closing down their brick and mortar stores. Many companies are closing down their brick and mortar stores. Aí você fala assim, muitas empresas estão fechando suas... Aí brick, tijolo, né? Mortar, argamassa, suas lojas de argamassa, mas aí você vê, né? Essas empresas não vendem argamassa, né? Empresa de roupa, empresa de acessórios, empresa de sapato. O que tem a ver com tijolo e argamassa, né? Aí também, ó, não faz sentido, né? Então, olha só, essa construção, brick and mortar stores, é usada para se referir a lojas físicas em inglês, tá? E aí, de novo, você pode falar assim, mas pode usar physical stores? Pode. Pode usar physical stores, também está correto, mas lembre-se, a outra pessoa pode usar brick and mortar stores. E se você não entender a expressão, não vai fazer sentido para você, você vai ficar perdido na reunião, não vai entender o que os outros falam, e aí não vai conseguir ter um trabalho efetivo, né, de resultado, de qualidade, vai ficar sempre dependendo de alguém para traduzir para você, para explicar para você, não vai ter independência no trabalho, que é muito ruim, né? E dependendo do cargo que você está, ou do cargo que você almeja, a empresa não pode depender disso, né? Não pode ter alguém que precise de uma babá para ficar explicando, para ficar traduzindo as coisas, né? Você tem que ser independente. Então, é muito importante você saber dessas diferenças, dessas particularidades, ok? Aliás, eu quero aproveitar aqui a deixa para te convidar que, se você está gostando disso, se você quer aprender mais sobre o Business English, quer aprender também técnicas de como você pode dominar o Business English, principalmente para pessoas, tem muita gente que fala assim, já aprendi inglês muitos anos, mas eu não consigo
me comunicar numa reunião de trabalho, fazer uma apresentação da minha área, do meu trabalho para os meus colegas estrangeiros. Participe na maratona, tá? Eu vou te ensinar muita coisa para você conseguir destravar o seu inglês, para você conseguir incluir na sua jornada de aprendizado do inglês, para você conseguir finalmente destravar o seu inglês, dominar o business English e conquistar a carreira que você tanto sonha, tá? Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, tá? O link para você se inscrever, terá todos os detalhes, as datas, os horários para você se inscrever e participar na maratona, tá? É totalmente grátis e online, ok? Então não perca a maratona para você aprender mais ainda. Eu vou dive into more details, vou dar mais detalhes, vou me aprofundar mais, tá? Vai ser bem legal, ok? Outra coisa também que é importante você se dar conta, que é importante de se lembrar dessas diferenças na hora de falar e escrever em inglês também, porque da mesma forma que uma coisa que está em inglês, se você tentar traduzir sempre ao pé da letra, não vai fazer sentido, o lado oposto também não vai fazer sentido, de você pensar as coisas em português e aí querer traduzir palavra por palavra ao pé da letra, muitas vezes também não vai fazer sentido. Então, veja alguns exemplos aqui que também são comuns no Business English. Olha só, você quer falar que os números não batem, né? Então, você está conversando com um colega seu no exterior, você tem uns números, ele tem os outros, fala, gente, os números não batem, o que está acontecendo aqui? E aí você vai falar o quê? Aí você fala assim, the numbers don't, aí bate, pode ser hit, bater, pode ser beat, the numbers don't hit, the numbers don't beat, não faz sentido, tá? A pessoa não vai falar, nossa, o que ele quer? Como assim? O que ele tá falando dos números, né? Ok? Então, nesse caso, como é que eu falo que os números não batem em inglês? Eu falo, the numbers don't match, ok? Então, the numbers don't match, tá? Então, que eles não estão batendo, ok? Não estão coincidindo um com o outro, ok? Um deu 15 e outro deu 25. Qual que é a diferença, né? Vamos entender isso, ok? Então, não fala don't beat, don't hit, tá? Ok? Use don't match, tá? Outro exemplo. Você quer falar para um cliente, por exemplo, abriremos uma exceção por você ser cliente fiel. E aí, hein? Aí você pode pensar, abrir é open an exception. Mas em inglês a gente não fala open an exception. Então lembre-se do I have quantos anos, né? Não é I have, I am 41 years old, né? Por exemplo, para falar da idade. Então nesse caso, a gente fala o quê? Make an exception. Ok? Então enquanto no português a gente fala abrir exceção, em inglês a gente não usa o verbo abrir, a gente usa o verbo make, ok? Então, we'll make an exception as you're a loyal customer. We'll make an exception as you're a loyal customer. E tem outro ponto aqui também, enquanto no português a gente omite o sujeito, né? Então, eu não preciso sempre falar nós abriremos uma exceção. Por quê? Porque abriremos já é a conjugação do nós, então já está implícito que é nós. Mas note que em inglês, se a gente falar will make é para todo mundo, né? Então, I will make, you will make, they will make, he will make, she will make, todo mundo will make, ok? Então, se você só falar simplesmente will make, vai ficar faltando, mas quem will make? Quem vai abrir, né? Então, nesse caso, é importante, tá? A gente não tem a construção de sujeito oculto em inglês, sempre tem que colocar quem que está executando aquilo, né? Então, aqui, will make, ok? Então, will make an exception as you're a loyal customer, ok? E aí, aqui, a loyal também, cuidado, tá? Porque já vi gente usando, fiel é faithful, faithful. A pessoa fala assim, a faithful customer, não é, tá? Faithful, a gente usa em outros contextos, tá? É mais fiel de ter fé, por exemplo, né? Mas quando é fiel de fidelidade, de que um cliente que sempre compra com você, a gente usa loyal, ok? Então anota aí também, tá? No seu caderno, quero ver esses cadernos cheinhos, tá? Aí, outro exemplo aqui, também bem comum no Business English, né? Você está lá apresentando, fazendo uma apresentação com gráficos, tal. Quais conclusões podemos tirar do gráfico? E aí, as pessoas pensam tirar, né? Tirar, em inglês, remove. Então, remove conclusions
Em inglês, a gente não usa remove conclusions, tá? Não usa o verbo tirar. O que que a gente usa? What conclusions can we draw? Ou pode usar can we reach from this graph? What conclusions can we draw or can we reach from this graph? Ok? Então, não usa can we remove from this graph? Ok? Não vai, pode, às vezes podem até te entender, ok? Mas pode dar aquele delayzinho, tal, pode ser aquela coisa que não soa natural, tá? E aí, isso pode trazer um pouco também de falhas na sua comunicação, tá bom? Então, esses foram os exemplos que eu quis trazer para você hoje. Anote todos no seu caderno para você já aprender, né, coisas diferentes. E aqui também, eu sempre trago coisas que você já consegue usar no dia seguinte no seu trabalho também, né? Se você usar, me conta também nos comentários dessa aula, que eu gosto muito de saber o quanto eu estou agregando valor para você. E deixo aqui novamente o convite para você participar na maratona Business English, onde eu vou explicar muito mais coisas, vou trazer muito mais conteúdo também, vou mergulhar mais nisso para você finalmente conseguir dominar o Business English, conseguir se comunicar bem em inglês no seu trabalho, para poder conquistar a carreira que você tanto sonha. Inscreva-se agora mesmo na maratona, tá? Lembre-se que é grátis e online. E também te vejo na semana que vem, na próxima aula, onde eu vou falar do terceiro motivo pelo qual acontece de você ver palavras que separadamente, individualmente você conhece, mas juntas não fazem sentido, ok? Então, te vejo na semana que vem. Bye!